Você decidiu que chegou o momento de comprar os seus primeiros bitcoins ou criptoativos. Você já está estudando há algum tempo, já entende as propriedades do Bitcoin, economizou e decidiu que é a hora. Mas você não sabe qual exchange você deve escolher e quais as características e parâmetros que você deve olhar na hora de escolher uma plataforma para negociação de Bitcoin e de criptoativos. Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você e eu vou explicar tudo o que você precisa saber na hora de escolher a melhor plataforma para realizar as suas negociações. Mas antes disso, eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e no final do vídeo que você também comente caso tenha gostado, caso não tenha gostado, com algum feedback, crítica e até pedindo talvez outras exchanges ou o que achou da análise, tá? Antes de começar especificamente com a análise das exchanges, eu tenho um dever cívico aqui com a nação Bitcoiner, que é ter certeza absoluta que qualquer pessoa que vier assistir esse vídeo, independente de quando isso acontecer, essa pessoa precisa ter certeza absoluta que ela entende a diferença entre uma carteira cripto e uma exchange cripto. Se você tem certeza absoluta que você sabe a diferença entre esses dois conceitos, você pode ir no índice do vídeo, que está aqui na descrição, e ir direto para a comparação das exchanges. Se você tem ainda um pinguinho de dúvida sobre essa diferença e às vezes pode se confundir, a gente vai primeiro sanar completamente essa dúvida e aí a gente pode ir para a comparação entre as exchanges, tá? Então vamos lá. O que é uma wallet ou uma carteira cripto? Uma wallet cripto é um software, um aplicativo que você vai utilizar para gerenciar as suas chaves privadas e garantir que só você seja aquele responsável por mover os seus fundos quando você quiser mover ou simplesmente guardar eles ali bem bonitinho no hold, esperando o preço, né, atingir novos patamares. Não, uma carteira não precisa ser necessariamente um aplicativo online, né? Mas é basicamente um sistema que vai permitir que você gerencie as suas chaves privadas, que podem ser 12 palavras, 24 palavras, ou também um string meio feio, assim, hexadecimal, que tem letras e números. Mas o caso mais comum atualmente de praticamente todas as wallets usadas são 12 palavras. Enquanto uma wallet é esse aplicativo, digamos, ou esse sisteminha, esse dispositivo que você vai usar para gerenciar as suas chaves privadas, uma exchange é uma plataforma de terceiros cuja custódia dos fundos, né, fica com terceiros e que você acessa exclusivamente para compra, venda ou negociação, né, para trocar esses dispositivos. Lembrando que sim, existem as exchanges descentralizadas, onde o fundo fica, né, com o usuário, mas a gente não vai falar do caso que a gente chama de DEX, né, que são as exchanges centralizadas. Hoje a gente vai comparar as SECs, que são as exchanges centralizadas. Então, um jeito fácil de entender a diferença entre essas duas coisas é pensando no seu dinheiro. Então, o dinheiro que está no banco, você não tem acesso. Apesar dele ser seu, se alguma coisa acontecer com o banco, ou se a gente tiver algum caso, como teve recentemente um caso polêmico, né, do banco do governo pedindo para bloquear aqueles fundos, não tem nada que você pode fazer sobre isso, porque aquele dinheiro, aquele ativo está sob a custódia de um terceiro, apesar de nominalmente aquele dinheiro ser seu. E nós temos o caso, por exemplo, do dinheiro que você guarda na sua carteira, que você guarda dentro de casa. Esse dinheiro, a não ser que alguém entre na sua casa e faça alguma coerção física com você, ninguém pode movimentar ele, a não ser que você autorize. É exatamente a mesma coisa, né? E por que as pessoas dão a custódia, né, para o banco ou para uma plataforma de negociação? Porque elas querem acessar funcionalidades que não estão disponíveis dentro de uma carteira cripto ou com o dinheiro que está na sua carteira física, como, por exemplo, rentabilidade,
como a troca de diferentes moedas, não tem como você pegar o seu real e trocar por dólar dentro da sua carteira física, né? Você precisa colocar esse dinheiro dentro de uma exchange, realizar uma negociação, e aí sim, depois de realizar essa negociação, caso você queira converter, você tem a possibilidade de converter para o dinheiro dentro da sua carteira. É exatamente a mesma coisa, tá? Então, o wallet é o que a gente usa para guardar os nossos fundos em segurança, né? Principalmente e com uma boa prática offline, né? Sem contato com a internet e com possíveis hackers. E exchange é a plataforma que usamos para compra, venda e negociação e depois saímos fora, né? Recentemente eu li uma frase que eu achei genial, que é assim: trate as exchanges como você trata o banheiro público. Entra, faça as suas respectivas atividades e saia, tá? Então, assim, acho que é bem importante a gente entender esse conceito. Eu vou até abrir aqui o post onde eu vi essa frase, né, que eu achei genial aqui, para depois a gente olhar juntos essa questão. Vamos ver se eu acho aqui, só para não esquecer. Achei. Só pra gente deixar aqui depois passar junto por esse... É um post no Reddit muito bom, que acho que merece pro final do vídeo. Mas, sem mais delongas, considerando que todo mundo que tá assistindo esse vídeo sabe pra que serve uma exchange, pra que serve uma wallet, a gente pode ir pras comparações. Então, um aspecto também que eu acho bem importante falar antes da gente ir pras exchanges é assim: não existe a melhor exchange em todos os parâmetros, né? Como eu vou mostrar pra vocês numa tabela que eu fiz, cada uma vai desempenhar melhor em alguns parâmetros do que as outras. Mas existe talvez a melhor exchange para suas necessidades. Então você pode ser uma pessoa que está interessada exclusivamente, você é um maximalista e você só quer comprar bitcoins. A melhor exchange para você talvez seja uma exchange Bitcoin only, né, que é pensado para as necessidades desse tipo de usuário. Ou não, ou você pode ser um super degenerado que está interessado, na verdade, em listagem rápida, quer pegar aquela pernada que os tokens faz quando uma nova criptomoeda é listada numa exchange. Então você se interessa pelo Crypto Gems, que a gente chama, né, as gemas cripto. Então existem exchanges que são especializadas em listagem rápida. Ou na verdade você não é tão degenerado em termos de múltiplas moedas, mas você gosta de derivativos, você está interessado em alavancagem. Então, existem exchanges também específicas para esse tipo de usuário. É importante que você saiba qual é a sua necessidade, e aí vai ficar um pouco mais fácil você saber qual é, de fato, a melhor exchange para você, né? Então, vamos lá, galerinha. Imagina que você vai decidir né? Você precisa, na verdade, decidir qual exchange você vai comprar. Você tem medo, enfim, de exchanges fraudulentos, etc. Se vocês entrarem aqui no CoinMarketCap, vocês vão ver que existem 655 exchanges no mundo, né? Então, é muita coisa. Essa lista do CoinMarketCap, ele já vai te dar um scorezinho, já vai te dizer quais tipos de moeda fiduciária, né? Só para quem não sabe, fiduciária significa as moedas governamentais, como real, ouro, dólar, né? Você já vai saber quais exchanges aceitam, por exemplo, real. Então, isso aqui já pode te ajudar, tá? Você vai saber qual é o volume negociado, já vai saber o score aqui do CoinMarketCap, quantas moedas, né? Então, você, por exemplo, olhando rapidinho nessa aqui, a gente vai ver que a KuCoin tem mais moedas do que todas e a Bitstamp teria a menos de todas, né? Então, se você está interessado realmente, sei lá, você minera e precisa converter as criptomoedas que você minera, que são moedas, no geral, bem novas, né? E que às vezes nem estão listadas. O KuCoin provavelmente vai ser a melhor opção para você dentre elas, né? Então, existem alguns parâmetros já que é possível olhar aqui pelo CoinMarketCap. Mas eu selecionei para análise de hoje algumas, tá? Só pra gente começar a se enturmar aqui. Foi essa tabela que eu preparei com vocês. Tem vários parâmetros aqui que a gente vai passar um por um para análise dessas criptomoedas, tá? Mas só para vocês conhecerem as perspectivas analisadas desse vídeo. Então, a gente vai ter BingX, Bybit, Binance, Mercado Bitcoin, Bitpreço, BIPA,
e Novadax, tá? Até para comentar, a BIP e Novadax foram pedidos do Twitter, então eu incorporei elas aqui hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa super importante, tá, galerinha? Website. Existe um tipo de ataque muito comum no mundo cripto chamado phishing, né? Que é quando você digita o nome de uma exchange no Google, por exemplo, e o primeiro resultado não é o resultado real. É um site criado para ser exatamente idêntico ao site da corretora, mas que tem ali uma, duas letrinhas diferentes, alguma coisa diferente, que é um site falso. Às vezes eles pagam propaganda, faz com que suba e fique em primeiro lugar, tá? Então sempre tenham muita atenção em relação ao link das exchanges. Isso é super, super, super importante. Eu vou deixar nos comentários um link de refer, tá? Que caso vocês se inscrevam me ajuda. Mas o link ali certinho para que vocês possam ter certeza que vocês estão utilizando a que melhor atende o objetivo de vocês, sem ter o risco de cair em um site scammer, tá? Aí, questão de volume de negociação. Por que o volume de negociação é uma métrica importante, galera? É uma métrica importante que diz quão líquida essa exchange está. Se você está interessado, principalmente em uma criptomoeda pequena, se você tentar negociar uma criptomoeda pequena, né, ou seja, que tem um market cap pequeno, em uma exchange que também tem uma liquidez baixa, você tem o risco de não conseguir executar ou de precisar executar num preço muito maior, né? Às vezes demora dias para executar, dependendo de um caso mais extremo, assim, né? Então, essa é uma métrica importante, tanto para você saber se é uma exchange, enfim, que está sendo utilizada, quanto para quando você quer saber se o seu interesse em negociar uma moeda muito pequena, se provavelmente você vai conseguir executar a sua ordem, vai ter book, né? Vai ter formação de preço suficiente para liquidação da ordem, né? Considerando as exchanges analisadas de hoje, a Binance, obviamente, é a que se destaca, né? Mas a gente tem aqui um valor razoável entre as outras analisadas. Bitpreço, eu não consegui o dado, tá? Tem um dado agregado anual de alguns anos atrás no site deles. Eu até mandei uma mensagem pedindo essa informação. Até esse momento eu não consegui. Se eu conseguir, eu atualizo, tá? Eu vou deixar o link dessa tabela também disponível nos comentários. E se a gente tiver, eu posso atualizar. Inclusive, eu vou deixar aqui também, depois colocar o dia, né, em que isso... Vou até colocar agora aqui. O dia em que estamos hoje. Na verdade, esse dado foi tirado de ontem, tá, galera? Então, que eu tava montando essa tabela ontem, vou deixar aqui para que todos saibam, porque eu não vou ficar atualizando isso aqui, apesar de dar para ser de algum jeito, mas eu não vou ficar atualizando. Então tá, BIPA também, não encontrei o dado, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia, assim, para que vocês saibam olhar para esse dado normalmente, tá? CoinMarketCap ou CoinGecko são sites bons para análise de volume de negociação. Aí ativos, né, como eu falei, ativos e opções de produto, digamos, né, isso depende do que você quer. Então, a BIPA... um aspecto interessante em relação à seleção, né, a gente tem, basicamente, três exchanges gringas, 3 exchanges nacionais, e a Novadax seria uma exchange gringa, mas uma operação bem forte dela é do Brasil, tá? Então, eu deixei ela até aqui. Esse é um aspecto só para que vocês saibam também, né? Que elas vão variar e esse aspecto é um aspecto que conta, né? Em relação aos ativos e opções de produtos, né? Nós temos, como eu falei, BIPA é uma exchange que só oferece negociação de Bitcoin. Novadax tem de várias criptomoedas, de vários pares de criptomoedas, né? Que tem um número, por exemplo, então 293, NFTs, tem cartão. Nós temos Bitpreço também, com várias criptomoedas, 20, né, na verdade, assim, tirando a BIPA, que é a Bitcoin Only, ela tem o menor número de negociação, acho que a gente até pode colocar, aqui em vermelho, para que vocês saibam, gente, vou editando aqui para que quando vocês tenham acesso, estejam o mais bonitinho possível, tá? Errei aqui a corzinha do vermelho, oh meu Deus. E aqui a corzinha do vermelho, vamos resolver, pronto. Então, ela é de fato a que tem o menor número, né, da lista, tirando a maximalista, BIPA. E aí as que tem mais números, né, então Bybit na lista é o que tem o maior número de todos, tá? Lembrando que a maior parte desses dados eu tirei direto dos sites das corretoras, tá?
porque aqui no CoinMarketCap a gente tem esse dado, mas ele é um dado desatualizado, tá? Normalmente as exchanges têm mais do que estão aqui. Eu tentei pegar o dado atualizado das exchanges. Então, basicamente significa, se você é um degenerado que está interessado, vai estar interessado em comprar várias criptomoedas, quer comprar as menores para tentar pegar um pump de preço, quer olhar as coisas mais inovadoras relacionadas à inteligência artificial, games, etc. Especificamente nessa métrica, BingX seria... Bybit seria a que mais te interessaria. Depois, BingX, tá? Um ponto muito importante, principalmente se você é um investidor iniciante. Reclame Aqui, galerinha. Reclame Aqui é um site super importante para que, principalmente para usuários novos que podem ter vários problemas também advindos de não conhecer, né, muito bem a negociação de criptomoedas, podem enfrentar, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira compra de Bitcoin na vida, eu coloquei dinheiro na exchange e eu não sabia que eu tinha que realizar a compra. Então, eu entrei um tempo depois na exchange e fui ver o preço do meu Bitcoin. Eu não tinha comprado ainda, né? E aí, tive um pouco desse problema. Eu poderia achar que foi um problema, ter tentado mandar um e-mail para a exchange da época e não ter respondido. Reclame Aqui é um bom canal para que as pessoas lidem com esses problemas que podem vir tanto realmente de problemas da exchange, como às vezes problemas de iniciantes, né? E aí, o Reclame Aqui, ele tem uma nota, né? Nesse caso, as exchanges com as melhores notas são Novadax e Bitpreço, tá? Sendo que aqui o mercado Bitcoin também tem uma nota bem boa. BingX não consta, BIPA aparece sem índice e Bybit aparece como não recomendado, tá? Então, vou até deixar aqui também em vermelho esse ponto. E aí, o que é importante, né? É olhar o número de reclamações abertas em relação ao número de reclamações fechadas. Às vezes, tem muita reclamação, só porque tem mais usuários, né? Então, a Binance daqui, provavelmente, é a que tem mais... com certeza, na verdade, né? É a que tem mais usuários todas. Então, é comum, é esperado, né? Na verdade, que ela tenha mais reclamações abertas. O importante é que as reclamações estejam fechadas, tá? Que as pessoas tenham resolvido esse problema. Então, a Bybit tem a pior nota porque das 52 reclamações abertas, só 9 estão fechadas. Binance basicamente fechou todas, o mercado Bitcoin tá com uma aberta, né, que deve ter sido recente. Bitpreço todas fechadas, BIPA todas fechadas, Novadax todas fechadas, né? Então, quem tem o índice aqui, tirando a Bybit, tá razoavelmente ok, sendo que os destaques ficam com Bitpreço e Novadax, tá? Pix, galerinha. Pix. Aqui é um aspecto, até tem às vezes uns erros das documentações, tá? Aqui tá o link das documentações que eu usei para conseguir fazer essa tabela em relação aqui, tá? Basicamente da linha 10 à linha 17. Mas também entrei nas exchanges, mexi, várias delas eu já conhecia, né? Já tinha usado outras vezes, então sabia algumas coisas também, mas sempre bom usar a documentação. Em relação ao Pix, tá? BingX não aceita, não faz o que a gente chama de off-ramp, né? Que é essa negociação de fiat para cripto. Você só consegue depositar cripto e negociar por cripto ali dentro. Você não consegue depositar dinheiro e comprar, tá? Então, Pix não faz sentido nessa. Todas as outras, tirando o mercado Bitcoin, fazem Pix, galerinha. Só um detalhe aqui, para caso alguém da BIPA vá assistir. Na documentação deles aqui só fala de TED, mas se vocês, se registrarem ou se vocês abrirem o próprio Twitter, né, eles falam do TED, realmente fazem. Mercado Bitcoin, não achei na documentação nada sobre o Pix e eu testei, tá? Eu testei um saque em Fiat e realmente não me deu a opção de Pix lá, tá? E também até o momento que eu olhei, tinha passado já 1 hora mais ou menos e não tinha sido liquidado, então acredito que foi em TED. Estou curiosa, inclusive, para saber se o preço do TED vai vir descontado para mim ou não, tá? Ainda não sei, até o momento que eu fiz esse vídeo, não sei, tô pensando em talvez fazer depois um post e ir atualizando com outras informações em relação a essas exchanges, vamos ver, tá? Mas basicamente todas fazem Pix, menos mercado Bitcoin. De novo, saliento, tá, gente? Informações tiradas desses links oficiais das exchanges e também da própria experiência. Pode ter
algum erro em relação à documentação e à realidade, ou a documentação e a prática, não sei, tá? Mas é isso. Aí as coisas aqui começam a ficar mais interessantes, tá, galerinha? A gente tem a questão das taxas em reais e das taxas em cripto. Sendo que aqui eu só tô considerando as taxas em Bitcoin, tá? Pra simplificar, porque normalmente cada exchange vai ter uma taxa diferente, que é na própria moeda, né? Então, senão ficaria uma loucura. Vamos lá. Taxa de depósito e valor mínimo. Gente, ninguém cobra taxa para depósito, tá? Mas normalmente tem um valor mínimo ali. Isso aqui, esse dado aqui provavelmente não deveria estar aqui, tá? Porque não faz sentido que o dado de depósito em reais seja em Bitcoin. Atenções. Então, como o caso do mercado Bitcoin, ele provavelmente não faz Pix, você só vai conseguir fazer o depósito em horários comerciais do banco, né? Que então tem essa atenção a essa questão da taxa de depósito, sendo que o valor mínimo, gente, tipo, no geral é bem tranquilo, tá? A gente tem, sei lá, Nova DAX com 10, Bipa que diz que é 1, assim, não tem muitos pontos, tá? Você realmente não precisa comprar uma fração relevante. Tu pode, se quiser fazer o teste ali com 50, 100 reais, 50 reais, 20 reais, pode fazer. Taxa de saque em reais, galerinha. Da Bybit não encontrei essa informação. Binance cobra 3,50 fixo no Pix. Mercado Bitcoin, então, só tem essa questão das taxas de fazer tanto depósito quanto sem saque em dias úteis, até um dia útil para compensação. Zero FII, mas como eu falei para vocês, eu não sei a questão do TED, como vai ser contabilizado. Mínimo de 50 reais para realizar o saque, tá? Binance não tem, acho que não tem valor mínimo. Bitpreço, a gente tem 0,2 do valor sacado, com um mínimo de saque de 5 reais, tá? Bipa em reais, galerinha, também acho que não encontrei informação, tá? Até vou deixar aqui um ponto de interrogação, caso a gente saiba, depois a gente complementa. E o caso da Nova DAX é um caso interessante, assim, né? Porque ela potencialmente ao mesmo tempo a melhor e a pior da lista, né? Porque com o Pix, né, ela é sem custo. Então, por exemplo, na Binance tu saca via Pix, mas tem um custo, né? Aqui, dependendo, por exemplo, de quanto você fizer, esse 0,2 vai ser um valor alto, mesmo no Pix pode ser 5 reais, né? Aqui, zero FII também, mas talvez tenha o TED, que eu não tenho a menor ideia de quanto deve estar hoje. Mas no caso da Nova DAX, é Pix sem custo, mas caso você faça em TED ou em DOCS, tem 1,2%, que é maior do que, por exemplo, a da Bitpreço, mais 6,90, com valor mínimo, né? Então, assim, ela seria a pior de todas em TED e DOC, mas a melhor de todas no Pix, e aí é uma decisão sua, na verdade, né? O que tu vai fazer aqui, mas potencialmente ela ficaria com o melhor ranking da lista, caso a gente que vai pagar esse valorzinho aqui do TED e do DOC, tá? Que não sabemos, como eu comentei. Aí tem a questão das taxas de saque de Bitcoin. Galerinha, aqui tem um aspecto importantíssimo pra gente discutir, tá? O que acontece? A taxa do Bitcoin, de movimentação do Bitcoin, ela é super dinâmica. Ela varia de acordo com como está a rede. Se tem muitas pessoas transacionando na rede, o preço fica mais alto, o valorzinho que você tem que pagar para o minerador incluir a sua transação no bloco, ela fica mais alto, então ela é dinâmica. Mas as exchanges setam, às vezes, uma taxa padrão, ou elas te permitem, às vezes, escolher se você quer uma prioridade alta, uma prioridade média, uma prioridade baixa. Porém, historicamente, as exchanges setam a prioridade baixa como muito mais alta do que o necessário para você fazer as transações, tá? Essa é uma coisa que acho que vale a pena ficar atento, tá? Porque às vezes, realmente, assim, algumas exchanges adotam um padrão muito alto e você paga muito mais taxa do que, na verdade, a rede tá cobrando, tá? Então, assim,
é um aspecto para ficarem ligados, tá? Acho que é importante. E aí, aqui, de acordo com a documentação dessa galera, do pessoal, né? Alguns, mesmo sendo dinâmica, eles deixam o valor, né? BingX, dinâmica não definida. Bybit, 0,005 bitcoins, o que dá aproximadamente R$72 para taxa, né? Então, tu vai perder isso ao transacionar Bitcoin, que pode ou não ficar com a exchange, tá? Realmente não sei. Isso. Caso da Binance, 0,00005 Bitcoin, que dá aproximadamente R$7. Mercado Bitcoin, 0,004, que dá R$57. Bitpreço, 3 taxas, né? Que variam daí entre 0,002 e 0,0005, que ficaria entre R$37, tá? BIPA, 0 FII para saque, galerinha. Eles bancam se você escolher a taxa de saque padrão, que é menor. Eles têm outras 2 opções, mas aí você banca essa taxa, tá? Considerando essa questão de taxa de saque on-chain, que é o Bitcoin, né, via Bitcoin, algumas exchanges também te dão a possibilidade de sacar Bitcoin via outras redes, tá? Sempre tenham atenção a isso. Às vezes tu vai ver lá Bitcoin ou alguma outra criptomoeda em outra rede. Saiba que se você enviar o seu Bitcoin para uma outra rede, para um endereço que é da rede Bitcoin, esse dinheiro não vai chegar, tá? Então, se você quiser transacionar Bitcoin na rede Bitcoin, tem que pagar o que a taxa da rede Bitcoin manda. Por favor, galerinha, tenham atenção a isso, que muita gente já perdeu dinheiro enviando criptomoedas para rede errada, tá? Caso vocês não entendam, por favor, perguntem que eu posso explicar sem nenhum problema para vocês. Então, considerando taxa de saque on-chain, nós temos BIPA com saque padrão bancando, muito bom. E daí nós teríamos, empatando, digamos, né, com a menor opção e a opção padrão, Binance e Bitpreço. Nesse caso, Bybit, pior de todas, mercado Bitcoin em segundo lugar, pessoal. Nossa, esqueci de falar disso aqui. Vamos só terminar essa parte, aí eu já vou para esse dado aqui, que é super importante, que era um ponto que eu fiquei um pouco assim com a BIPA, mas depois eu percebi que tá tudo bem, digamos, tá? Só mais uma questão sobre saque. Algumas exchanges já permitem saque via Lightning, né? Lightning Network, que é uma segunda camada do Bitcoin que permite transações mais rápidas e mais baratas. Nesse caso, Binance já tem habilitado, tá? E aí ficaria 14 centavos de reais, muito melhor do que 7 ou do que 72, né? E no caso da BIPA, a BIPA também permite saque via Lightning, tá? E banca a taxa. Então, galerinha, se a gente fosse olhar para a questão de saque on-chain, quem é melhor? Binance e BIPA, tá? Ficariam, assim, muito à frente das outras opções. O que eu fiquei pensando, né? Quando eu vi a BIPA pela primeira vez e vi essa questão de 0 FII, eu fiquei pensando que talvez eles ganhassem com cotação, né? Isso acontece com algumas, né? Você vai lá, tu lê, tipo, zero FII para negociação, compra e venda, muito bom, maravilhoso. E aí, às vezes, tem um spread gigantesco no preço. Tipo, faz de conta que o preço do Bitcoin tivesse $1.000. Aí a pessoa te cobra, tipo, 1.500, sabe? E aí, eles ganham com esse spread absurdo. E aí, eu achei que poderia ser o caso da BIPA, tá? Mas, eu peguei aqui, no mesmo minuto, a cotação de todas essas exchanges. Claro que pode variar, tá? Depende realmente do book, mas só para vocês terem uma ideia em relação a isso, tá? Às 11h16 de hoje, a cotação da Bybit para o Bitcoin era 144.309, Binance 146, Mercado Bitcoin 149.000, BIPA 146.000 e Nova DAX 151.000. O que significa? Quanto maior for a cotação para compra, menos Bitcoin vocês vão comprar, né? Então, na verdade, vocês precisam achar, no momento, né, se for o caso, qual tem a melhor cotação de compra. Nesse caso, especificamente, ficaria as melhores opções com a Bybit e com a BIPA, que foi o que mais me surpreendeu, né? E aí, vocês podem ver... a BIPA e a Binance estão com a mesma, tá? Então, a gente teria
um empate técnico, digamos aqui, dessas três, sendo que a Bybit se destacaria, tá? Aqui a BingX não tem movimentação, não tem com par BRL, tá? Por isso que ela não está sendo considerada nessa lista. Mas Mercado Bitcoin e Novadax estavam, no momento que eu peguei esse dado, com uma cotação bem pior. Então, você compraria muito menos Bitcoin se você fosse realizar a compra nessas exchanges, tá, galerinha? Agora, voltando aqui para a questão de saques, valor mínimo, tá? Para você realizar os saques. Bybit é 0,001 Bitcoin, que é aproximadamente R$150 hoje. Binance, 0,00114 reais. Bitpreço ficou um pouco confuso, tá, galerinha? Eles têm dois dados, duas documentações em relação à taxa. Pelo que eu entendi, é R$5, não tenho certeza da informação. BIPA, não encontrei na documentação deles qual que é. Novadax, também bem parecido com Bybit. Isso aqui foi o valor de acordo com as cotações, tá? Por isso que varia, às vezes, um pouquinho. Mas é o mesmo valor para as duas, tá? E aí, então, a gente teria, nesse caso, né, Binance ganhando como melhor opção também. Vou deixar aqui em verdinho para a questão de valor mínimo de saque. Esses dois asteriscos aqui do mercado Bitcoin, gente. A documentação em relação às taxas do mercado Bitcoin é bem ruim mesmo, tá? Vou abrir aqui para vocês. E aí eu tive uma grande dificuldade em relação àquele dado. E eu tenho quase certeza que o dado tá errado, tá? Porque o que eu entendi como mínimo ali é 0,1 Bitcoin, que seria aproximadamente R$14.000. Eu tenho quase certeza que não é isso, mas é o que tá na documentação deles, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Por que é muito ruim? A gente tem aqui, né, esses três perfis de negociação e os dados aqui. E aí meio que você perde a informação. Tipo, por exemplo, aqui, essa informação. Essa informação é sobre o quê? Sabe? Tipo, eu não consigo saber quais são os parâmetros aqui e quais são os parâmetros aqui. Então, isso fica bem difícil de conseguir navegar e achar as informações que eu preciso aqui. Mas, onde eu acho que eu tinha informação em relação a qual era o limite aqui, né? Retirada, transferência, 24 horas. Vamos ver se a gente acha o Bitcoin aqui. Aqui, galerinha. Então vocês estão vendo comigo, tá? Retirada, transferência, né? Então, qual que é o mínimo que eu tenho para realizar a retirada? Então, tá aqui, 0,1 Bitcoin. Né? E aqui, daí, teria, tipo, os três perfis, né? Sendo que aqui é o de menor escalão e você não pode. Parece que você não pode, caso você só tenha registrado, só você seja um usuário... Vamos subir aqui de novo. Opa! Tá vendo? É infinito. Um usuário normal não pode realizar transferências, né? E saques. Você só pode se você for um VIP. E aí, nesse caso, seria o valor de 0,0... Ai, meu Deus. Não é aqui. Valor mínimo. Valor mínimo, retirada, tá? Transferência. Bitcoin, 0,1, R$14.000. Então, assim, né? Se alguém entender, por favor, me expliquem, pois não entendi nada. Já olhei essa documentação as 3 vezes e realmente não consegui entender. Mas, se for isso, né, completamente inviável, não faz o menor sentido. Mas, tudo bem. Taxa de negociação, galerinha. Normalmente, as exchanges dividem em 2 tipos de taxa, tá? Taxa maker, taxa taker. Taxa taker é quando você coloca a ordem a mercado e vai executar no preço dali. O preço que garanta que a sua compra seja executada o mais rápido possível, tá? Taxas takers normalmente são menores. Menos no caso da BingX. Mas normalmente aqui, se vocês vão ver, ou iguais, né? Ou menores do que a taxa maker, que é a taxa cobrada para você colocar uma ordem no book, né? Então, faz de conta que o preço agora tá 140
R$1.000 um Bitcoin, eu quero comprar quando chegar a 135. Então, eu coloco uma ordem. Essa é a ordem Maker, tá? Varia essas taxas, tá? E aí, basicamente, a gente teria BingX de longe, a melhor, tá? Aí, mercado Bitcoin com as piores de todas. Novadax também. E aí, o empate técnico entre Bybit e Binance. E Bitpreço logo em seguida. BIPA não tem book, né? E por isso que também me preocupava essa questão do preço que eles estão vendendo Bitcoin, porque como eles não têm book, né? Meio que eles que definem. Então, poderia ser ruim, mas não é. Mas é isso, não tem... acho que não tem taxas... Não tem taxa taker-maker, porque não tem negociação, né? Só compra e venda. Basicamente, é isso, senhores. É importante que praticamente todas as exchanges, elas sempre vão ter uma variação nessa taxa de acordo com o seu perfil de compra, né? Se você é um usuário que negocia muito, normalmente essa taxa vai diminuindo. Ou se você tem um token da exchange, vai diminuindo. Tem vários casos, mas esse aqui é o caso mínimo, né? O caso piso, digamos assim. Em relação à documentação, galerinha, necessária para se registrar nessas exchanges. De todas elas, a única que permite algum tipo de negociação sem enviar documento é a BingX, tá? Todas as outras vão te pedir um processo de documentação. Sendo que de todas, da BIPA foi a que eu achei a mais chata. Assim, primeiro que eu não posso nem ver o app antes de me registrar. E aí, para registro, tá? Eu preciso enviar tudo que todas pedem, que normalmente é foto de documento e selfie. Mas também qual é a minha profissão, qual é a minha renda, qual é o meu CEP, o número da minha casa. Então, assim, achei muitos dados. Eles até colocam, tipo, de acordo com qual resolução normativa, eles estão pedindo essa documentação. Mas é mais do que normalmente se pede, tá? Aqui, eu não coloquei da Novadax, Bitpreço, Mercado Bitcoin. Binance, assim, na verdade, acho que assim, eu já tinha conta na maior parte dessas exchanges, né? Então, eu não lembro o que eu enviei, mas o que eu lembro que eu enviei foi basicamente isso, né? BIPA foi a única que eu me registrei recentemente, então eu consegui ter certinho esses dados, mas eu sei que eu não dei dado de profissão, renda, endereço para as outras, tá? Então, posso estar perdendo talvez algum dado, mas sei que esses dados não precisei enviar, tá? Coisas também, detalhes, assim, né? Que particularmente não gosto muito. Não, vamos entrar aqui, tá? Daí aqui, igual eu falei, né? Eu registrei recentemente, foi tipo 5 minutos. Bybit, ela deixa o histórico. Te diz o histórico ali, então foi mais ou menos em 1 hora. E aí tem a questão da usabilidade, tá, galerinha? Particularmente, Bybit, pra mim, tem a melhor experiência, assim, eles até tem um negócio que chama, tipo, compra em um clique, assim, é realmente muito fácil de você realizar uma compra, mas BIPA é bem simplificado por não ter book, por não ter várias criptomoedas, né, então pra alguém que quer fazer a primeira compra do Bitcoin, não conhece, só tá interessado em Bitcoin, é uma experiência bem simplificada. Mercado Bitcoin, pra mim, é a exchange mais confusa de todas da lista, assim, eu, às vezes, caio num looping, assim, tipo, eu não consigo achar de jeito nenhum o lugar em que eu preciso ir. E aí eu fico clicando, assim, e voltando em lugares nenhum. Pra mim, realmente, ela tem uma experiência muito confusa. Pode ser que a maior parte das pessoas discordem completamente do que eu tô falando, tá? Considerando que ela é uma exchange com muitos usuários. Mas a minha experiência pessoal não é, digamos, das melhores, né? Então, a gente tem esse problema com alguns desses dados da documentação, que não deu pra entender, um design um pouco estranho, assim, acho um pouco difícil, tá? Um comentário em relação à BIPA, já que tem muita gente que tá gostando, né? Eu acho que eles poderiam exibir a cotação de um jeito... nem mostrei o site aqui, né? De um jeito um pouco mais... Tipo, tu vê a cotação pra saber quanto que vai poder negociar, né? E eles não têm área logada no site, né? Eles só têm área logada... no aplicativo. Eu, particularmente, não mexo muito em cripto no celular, né? Então, pra mim é um ponto negativo, mas eu acho que pode ser um ponto positivo pra vários usuários, tá? Igual eu falei no começo, tudo varia de acordo com as suas necessidades, tá? Novadax, pra mostrar pra vocês a carinha aqui delas também, né? Pra que vocês, enfim, conheçam, tudo bonitinho. Bitpreço, esqueci de contar ali, né, que não tinha cotação do Bitpreço, porque na verdade o Bitpreço, ele não é uma exchange tradicional, tá? Ele agrega o book
de várias exchanges para tentar te dar o melhor preço. Então, o ponto, tá? Aqui passei por isso, nem falei, né? O ponto, vou até deixar em... talvez uma cor diferente aqui, né? O Bitpreço tem como proposta te vender com o melhor preço. Igual a Bybit tem como proposta te vender Bitcoin de um jeito muito facilitado e muito bom, né? Então, como eu falei, cada uma delas tem uma vantagem, uma característica muito diferente, né? Então, quer comprar Bitcoin pelo melhor preço? Bitpreço vai te valer a pena. Tu quer ter só Bitcoin e uma experiência super simplificada? BIPA. Tu é super degenerado, quer negociar várias coisas malucas? Bybit. Tu tá assim meio em questão da documentação e só quer testar e começar a usar BingX, uma exchange global, maior de todas, quer ter essa experiência. Binance, mercado Bitcoin, é a maior exchange brasileira. Enfim, tem alguns produtos diferentes. Eles, por exemplo, oferecem a questão de investimento em startup, renda fixa digital. Então, tem uns produtos bem diferentes, assim, até do que as outras oferecem. Eu não sei se mais alguma oferece renda fixa digital, investimento em startup, não que eu me lembro de cabeça, né? Então, tem algumas opções de investimento diferentes. Então, assim, realmente, a melhor exchange depende das suas respectivas necessidades, galerinha. Aqui, para mostrar para vocês em relação a essa frase que eu acho muito boa, né? Que é: trate a sua exchange como um banheiro público. Entre, faça suas necessidades e saia, né? Então, importante lembrar, a exchange não é a sua amiga. Eles fazem lucro a partir de você, né? Então, necessariamente, existe um conflito de interesse em relação às exchanges. A questão de emprestar o seu dinheiro, que foi muitos problemas que a gente teve com a FTX, né? É uma coisa que algumas exchanges realmente fazem. Os bancos tradicionais também fazem, né? Esse que é o ponto. Fazem isso, é uma coisa autorizada há muito tempo, que é o que a gente chama de reserva fracionária. Mas nas exchanges isso não é uma prática, digamos que legalizada, regulada, mas algumas fazem, então tem alguns riscos, né? E aí que ele fala, cara, se a casa sempre ganha, né? Então é importante realmente ficar atento e descobrir de onde aquela exchange faz dinheiro, porque se ela não estiver fazendo dinheiro de lugar nenhum, talvez ela tá fazendo de um jeito que você não tá vendo, você tá perdendo muito dinheiro. E, né, acho que esse final aqui é pra dizer que às vezes ela não tá fazendo lucro suficiente com o seu dinheiro, ela provavelmente talvez fuja com ele, né? Então tenham atenção, e aqui tem um complemento, né? Falando, cara, o Bitcoin nasceu exatamente para resolver esse problema. Se você não está com a sua chave privada, você não tem criptomoeda nenhuma, né? E é importante que a gente saiba realmente, né, a diferença entre essas duas coisas. Conheça a plataforma que a gente está negociando, saiba quais são as nossas necessidades. E muito provavelmente você, à medida que você aumenta o seu envolvimento com cripto, você vai usar mais de uma, tá? E aí, dependendo da sua necessidade, daquele momento, daquela negociação, uma exchange vai te atender melhor do que a outra, tá? Eu já usei, assim, realmente dezenas de exchange, continuo usando algumas, de novo, como banheiro público, né? Entro, faço meus negócios e depois saio. É isso, galerinha. Por favor, não esqueçam de curtir, se inscrever e deixem os comentários de vocês. Até mais. Aqui são algumas métricas importantes para serem olhadas, né? E como eu falei para vocês, eu até tinha, aberto